Uma boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa, é o nosso review. Sejam todos bem-vindos, você que está nos assistindo. Fique conosco aqui alguns instantes. Nós vamos conversar hoje um pouco mais sobre um tema da nossa mensagem que foi ministrada hoje pela manhã, aqui na igreja em Vila Medeiros, pelo pastor Alain. Lembrando aos irmãos que nós estamos numa série especial de mensagens para este mês, a série Olímpicos, tá? E hoje nós vamos falar sobre a terceira pregação ministrada hoje pela manhã, uma palavra muito profunda, e a gente queria convidar você a ficar com a gente aqui, tá ok? Também gostaríamos de pedir a você que assistindo esse conteúdo, que certamente é um conteúdo edificante para a sua vida, que você possa curtir, possa compartilhar, porque aí você estará ajudando a gente a divulgar esse conteúdo para outras pessoas também, tá ok? Então seja bem-vindo, fica conosco, que Deus possa abençoar você. E para esse momento especial aqui hoje, nós convidamos a diaconisa Rosa, que está aqui conosco pela primeira vez, e nós queríamos ouvir da irmã, então, uma palavra de saudação aos nossos acompanhantes ali. Uma boa noite na paz do Senhor a todos. Gratificante pela palavra que ouvimos, que nos alimentou, e agora poder replicar, passar adiante, para que os irmãos também sejam alimentados acerca dessa nossa corrida, que nós estamos participando em união em um corpo de Cristo. Amém. Muito bem, o tema de hoje foi a prova estabelecida, né? Nós estamos na terceira mensagem dessa série. No primeiro sábado nós ouvimos sobre o time convocado. No sábado passado o pastor Efraim trouxe para a gente sobre o treinador, né? O Espírito Santo, e hoje nós ouvimos o pastor Alain falando sobre a prova estabelecida. E para essa mensagem de hoje, ele usou o texto de Hebreus capítulo 12, né? Eu vou ler aqui para os irmãos rapidamente o versículo 1, que diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então, pensando mesmo nessa questão, né, irmã Rosa, a gente terminou agora a Copa América, vamos entrar agora nas Olimpíadas. E aquilo que o pastor disse para a gente, que há na Bíblia muitos exemplos práticos assim em relação à corrida cristã ser muito parecida com uma competição olímpica, por exemplo, né? E aí a gente falou então sobre o time, falamos sobre o treinador e hoje sobre a prova que foi estabelecida, ou seja, qual que é a meta, qual que é o processo, e a gente ouviu sobre isso hoje. Então, eu queria conversar com a irmã sobre isso, né? Falar com os nossos irmãos que estão em casa sobre essa ideia dessa prova, né? Que foi estabelecida para nós, que é a corrida da fé, a caminhada da fé, aonde nós estamos nesse processo e aonde nós almejamos chegar, ok? A irmã pode comentar para a gente um pouco sobre esta prova estabelecida? Então, nós ouvimos acerca de uma prova, de uma corrida, onde nós, como cristão, nós estamos em uma corrida, em uma carreira cristã, correndo como os atletas, combatendo o pecado. O pecado. Nós corremos contra os dias, os tempos, é até difícil assim tentar falar acerca do pecado. Hoje nós ouvimos, tem pessoas que têm convicções que não existe, que não há pecado, que no momento que ele falava, pensando, bom, se tira o pecado, nós tiramos Cristo. Exatamente. Porque Cristo ele veio para nos limpar, nos religar com Deus, onde o pecado nos separou de Deus, que do princípio houve isso. Exatamente. Então nós passamos a correr contra o pecado, contra os nossos desejos, contra as nossas vontades e contra um laço que nos envolve. É como se fosse isso, um laço. Nós temos Salmos 91 que fala sobre o laço do passarinheiro. Isso. E ele envolve a pessoa de uma maneira tal que ela não consegue se movimentar, ela não consegue se mexer, ela não tem percepção do que está acontecendo. E nós, cristãos, através da palavra de Deus, que é a nossa bússola, e através de Cristo Jesus, que é o caminho, nós tentamos nos desvencilhar do pecado que de tão perto ele nos rodeia. Muito bem.
Nós não temos, pelo fato de sermos evangélicos, sermos discípulos de Cristo, nós não temos uma vacina, nós não somos vacinados contra o pecado. Nós, como outro qualquer ser humano, nós também lutamos contra o pecado. Mas o que nós não podemos fazer é pegar desvios ou nos afastar desta corrida, ou sair desta corrida, porque ela tem um final. E esse final para nós já é nos descrito a nossa vitória, mas nós também temos que continuar correndo, não podemos parar, cessar, mesmo sabendo que um final glorioso nós temos. Mas nós também temos que continuar nessa carreira. E nós continuamos nessa carreira, nessa corrida, correndo e lutando contra o pecado, através de nos santificarmos, através da palavra, através do sangue de Cristo, nos aproximarmos cada vez mais da palavra do Senhor. Muito bem. Então, eu me lembro aqui dessa questão da competição atlética, que o texto de Hebreus fala de uma corrida, né? E a gente assiste lá, a gente vê a preparação física dos atletas para se livrar do peso excessivo, ganhar, né, digamos assim, uma condição física boa. E o texto de Hebreus fala isso, né? Para a gente ir se deixando para trás, se livrando do peso, do excesso. Porque senão, Diaconisa, eu penso que essa carreira será com uma certa dificuldade, né? Se a gente recebe a proposta de correr essa corrida da fé, com a esperança de alcançar o prêmio da nossa vocação em Cristo Jesus, como diz o texto, não é melhor correr um pouco mais leve, né? E exatamente, o sobrepeso é exatamente o pecado, né? Essa bagagem é uma bagagem de Adão e Eva. Exatamente. Que nós trazemos no nosso DNA. Então nós temos que, através de Cristo, nos livrar dessa bagagem. Ela não é tirada de um dia para o outro. Sim. Conforme você vai correndo, conforme você vai aprendendo, você vai se livrando, você vai tirando essa bagagem que te atrapalha a chegar. Muito bem. Eu gostei de uma palavra do pastor Alance, achei bem pontual, quando ele disse assim, é importante então identificar o que é pecado. O que é pecado. Se o problema é o pecado, aí vem aquela questão, isso que a senhora disse no começo, que algumas pessoas acabam não entendendo muito o que de fato é pecado. E aí vão dizer que isso é pecado quando às vezes a Bíblia diz que não é, e outras coisas acabam considerando. Então acho que era bom a gente, de fato foi pontual essa palavra, de esclarecer o que é pecado, né? O que é pecado, assim, com base nas Escrituras, na opinião da irmã? Para mim, pecado é tudo aquilo que está fora, que não é condizente com a palavra de Deus. Exatamente. Nós descobrimos o que é pecado quando nós fazemos uma imersão, quando nós mergulhamos na palavra de Deus, lá nós encontramos. Pecado, tudo aquilo que nós fazemos contra os mandamentos, contra a palavra de Deus. E se a gente fosse, por exemplo, usar um texto como o texto que o pastor usou lá de Gálatas 5, né, tem uma lista, né, tem os frutos do Espírito e tem as obras da carne. As obras da carne. Então, assim, se a gente for ler, por exemplo, o versículo 19, vai dizer que as obras da carne são manifestas, que é imoralidade sexual, impureza, devassidão. Versículo 20 diz idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. Então, ou seja, tem uma lista primária aqui que a gente consegue identificar alguma coisa. Que já identifica, já mostra para nós a característica do pecado. O que é um pecado? Então, aquilo que está fora do plano estabelecido por Deus para a nossa vida, o que contraria. O pastor falou também que pecado, segundo duas palavras lá, me lembro de uma delas aqui, que é hamartia, do Antigo Testamento, diz respeito a errar o alvo. Me parece que é um alvo a ser acertado, que é a vontade de Deus. E quando pecamos, nós saímos do alvo. Damos um tiro errado, né? Acabamos errando erramos, como um caminho. Diz que Jesus é caminho, a verdade e a vida. Se nós nos afastamos, se nós erramos,